Nós vamos ler do verso 25 ao verso 30. Mateus 11, 25 a 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Fala com o teu povo nesta tarde. Traga transformação, ó Senhor. Levanta o que está caído. Traga ânimo ao que está desanimado, Senhor. Nos ajuda nessa tarde para o louvor da sua própria glória e a edificação da sua igreja. É o que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto apresenta um chamado muito doce, uma convocação a todos os que estão cansados dos seus pecados, cansados da injustiça humana, cansados de tanta violência, cansados de tanta corrupção, cansados do pesado jugo que o homem impõe sobre o próprio homem. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Esse é um chamado a nós irmos ao Senhor, o Senhor Jesus. E por ser um chamado doce, então, este texto é um remédio de cura e de alívio e de libertação para a alma aflita e sem esperança, que encontra então repouso nos pastos verdejantes da presença do Senhor. Que texto glorioso, irmãos. Nós lemos no verso 25 que o Senhor Jesus, neste momento, está orando, após ele exortar aquele povo e aquelas cidades pela sua falta de arrependimento dos seus pecados. A partir do verso 20, nós lemos no texto que Jesus passou a exortar fortemente aquelas pessoas sobre a sua falta de arrependimento. Eles viram os sinais, eles ouviram a mensagem, mas eles não se arrependeram. Olha o que diz o texto, a partir do verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. No verso 23, o Senhor Jesus alerta: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, aquele povo estava vendo e estava ouvindo a mensagem do Evangelho, só que sem arrependimento, sem uma volta ao Senhor. Eles estavam ouvindo o chamado do Evangelho, o chamado da palavra, e não estavam indo. E vejam que o Senhor Jesus aponta no verso 23, especialmente aqui para Cafarnaum, pelo seu orgulho, pela sua soberba. Irmãos, o próprio Verbo estava encarnado, o Filho de Deus estava ali, materializado, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, estava ali a promessa de todos os tempos, a expectativa de todas as nações, e mesmo assim, aquelas pessoas não se arrependeram, não ouviram o chamado e não foram
até Cristo. E a pergunta é: por quê? Diante de tantos sinais, por que não foram? Diante de tantas maravilhas, diante da pregação do Senhor Jesus, não foram, não aceitaram e não quiseram. Por isso que nesse momento, aqui no verso 25, e aqui, irmãos, no original, esse texto é belíssimo, é profundo, porque aqui por aquele tempo, ou seja, nesse tempo determinado, nesse kairos, nesse tempo onde há um propósito estabelecido por Deus, exclamou Jesus. É como se Jesus estivesse orando lá do seu íntimo. E a expressão do original aqui é Jesus: Pai, eu confesso, eu concordo plenamente contigo e com os teus planos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não estou reclamando, eu não estou duvidando. Muito pelo contrário, isso havia de acontecer mesmo. Por quê, irmãos? E o Senhor Jesus vai dizer: graças te dou, Pai, Criador, Senhor do céu e da terra, o único Deus verdadeiro, porque o Senhor ocultou estas coisas aos grandes, aos sábios, aos inteligentes, aqueles que se acham poderosos, os donos de riquezas e impérios, aqueles que têm o conhecimento e a cultura da sua época. O Senhor revelou estas coisas aos pequeninos, aqueles que nada são, aos frágeis, aqueles que são fracos, aos pobres espiritualmente, aqueles que sabem que nada são, aqueles que sabem que sem o Senhor não podem fazer nada. Quem somos nós, irmãos, nessa tarde? Quem nós pensamos que somos? O Senhor Jesus glorifica ao Pai, confessa, testifica e testemunha que isso foi do agrado do Pai, conforme ele diz no verso 26. Aos grandes, aos poderosos, aqueles que pensam que são alguma coisa, mas não são nada, diz a palavra de Deus que a estes foi ocultado a revelação do conhecimento, da graça, pela salvação, por meio do Senhor Jesus Cristo. Vejam o que o texto diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vejam, Jesus está falando da sua comunhão trinitária com o Pai e o Espírito. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E conhecimento aqui, irmãos, não é simplesmente saber quem é, conhecer de saber, não, é intimidade, é aliança, é pacto profundo, é um relacionamento íntimo de conhecimento pactual. Mas olha só que coisa impressionante, incrível que o Senhor Jesus diz nesse texto, irmãos. Que nós podemos ter esse conhecimento do Pai e do Filho, mas somente àquele a quem o Filho o quiser revelar. E quem são estes, irmãos? A quem o Filho revela essa grande comunhão com a própria Trindade. São os pequeninos, são os fracos, são os frágeis. E esquece aqui, irmãos, tira do seu coração e da sua mente toda essa ideologia política, porque esse texto não é político. Jesus aqui não está falando de pobreza material. Jesus está falando aqui de pequenez e pobreza espiritual. Nesse contexto de pequeninos aqui tem grandes e tem pequenos. Tem homens importantes e homens, talvez aos olhos da sociedade, insignificantes.
Jesus não está falando aqui de política, não está falando de economia, Ele está falando de coisas espirituais. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pequenos, aqueles que sabem e entendem que não são nada sem Deus, aqueles que ouvem as palavras do Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Esses são os pequenos, esses são os fracos. Você quer entrar no reino de Deus? Você faça pequeno, para que você seja grande. Você quer fazer parte do reino de Deus? Seja o menor, para que então você seja colocado entre os grandes. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, o mundo do pragmatismo, o mundo do resultado, o mundo onde você precisa ser maior e melhor do que todo mundo e precisa passar por cima de todos, a Escritura nos ensina que não é assim no reino de Deus. A Escritura nos ensina que nós devemos ser os menores, os humildes, os fracos, os pequenos, porque foi a estes que o Pai revelou. E revelou o que, irmãos? Revelou a verdade do Evangelho. Revelou a grandeza do Evangelho. A grandeza dessa salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Vejam que nos versículos antecedentes ele está falando de juízo. Juízo por falta de arrependimento. Homens orgulhosos. Pessoas que não se arrependeram porque achavam que estava tudo bem com a sua vida. Não pensem vocês que não eram pessoas religiosas. Não eram pessoas que não frequentavam igreja, pelo contrário. Eram pessoas que conheciam as promessas da vinda do anjo da aliança, conforme diz Malaquias. São pessoas que conheciam as promessas a respeito do Senhor Jesus e da sua vinda e da sua obra. Eram homens e mulheres que tinham contato com a Escritura do Antigo Testamento. Haviam ouvido as profecias de Isaías, de Jeremias e de Zacarias. Mas quando aquilo se manifestou, aquele verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, conforme de João, capítulo 1, verso 14, aquelas pessoas não creram, não deram ouvidos. E então o Senhor Jesus diz: mas aos pequeninos, isso foi entregue e revelado. Se você está aqui nessa tarde, e você está entendendo o que eu estou falando, você está compreendendo essa mensagem, é porque você está entre os pequeninos, você está entre os fracos, você está entre os humildes, você está entre aqueles que a sociedade no geral considera como nada, como um fracassado ou uma fracassada, como um pequeno, um desprezível, mas é a estes mesmo que o Senhor amou antes da fundação do mundo. E o mundo não o conheceu, diz a palavra, porque não tem um Espírito Santo sobre eles. Não conseguem entender e não conseguem compreender a grandiosidade dessa mensagem, a glória dessa mensagem. Ana, a mãe de Samuel, quando ela faz a sua belíssima oração, que também é um cântico, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versos 2 a 4, ela diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, ou seja, os fracos, eles são cingidos de força. Olha só. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: irmãos, capítulo 1, a partir do verso 26. Considerem a vocação de vocês. Prestem atenção no chamado que vocês tiveram. Considerem, pesem, observem, meditem, reflitam, ponderem.
Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Essa semana eu li uma frase interessante nas redes sociais, que os cristãos hoje querem fazer sucesso e ter fama no mundo para o qual eles já deveriam ter morrido. Irmãos, é a mais pura verdade. Por quê? Exatamente porque o Senhor Jesus escolheu as coisas pequenas, as fracas, as que não são, para envergonhar, humilhar as que são. E ele diz aqui no verso 28, a vocês pequeninos. Vejam, o chamado é universal. Vinde a mim. Jesus não está apontando para este ou para aquele, o chamado é para todos, mas quem virá? O Senhor Jesus dá as características daquele que vem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem são os cansados, irmãos? Quem são os sobrecarregados? Nós podemos considerar um cansado, por exemplo, como Ló, em Sodoma, vendo o pecado da sua geração, e sua alma sendo contrita com aquilo, querendo correr dali, fugir dali, insatisfeito com os pecados e a depravação de um povo caído, cansado. Ou será, irmãos, que esse mundo, ele é tão atraente para nós, que nós não estamos cansados? Pelo contrário, nós estamos animados. Nós queremos mais tempo nesse mundo. Nós queremos mais riqueza, mais poder e mais glória para nós. O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele disse, olha, eu quero ficar com vocês. Eu quero estar entre vocês, porque vocês precisam ainda do meu cuidado, do meu auxílio. Mas olha, melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com o Senhor. Há algo muito maior, irmãos. E há algo muito mais grandioso reservado para nós. Algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vinde a mim os cansados, os pequenos, os sobrecarregados. Ele não está falando aqui de condição social. Ele não está falando aqui de posição política. Ele está falando dos cansados e os sobrecarregados que estão cansados desse mundo caído, cansados dos seus pecados, cansados das tristezas deste mundo. Vinde a mim. Vocês estão carregando fardos pesados. Vocês estão carregando muito peso. Por isso vocês estão cansados. Por isso vocês estão ansiosos. Por isso muitos de vocês estão deprimidos. Porque vocês estão carregando peso demais, fardo demais. Está difícil, a vida está triste, a vida está enfadonha. Porque vocês estão carregando pesos demais. Mas o convite do Senhor Jesus é: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não sou orgulhoso. Eu não vou pisar em vocês. Pelo contrário, vocês estão cansados? Estão feridos? Venham. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou tratar vocês. O meu jugo, verso 30, é suave. O meu fardo é leve. Estou completamente diferente desse peso, desse fardo que vocês estão carregando. Vocês estão vivendo, estão se arrastando.
Aqui, especificamente, é interessante notarmos que, quando o Senhor Jesus está falando aqui, Ele está falando também para aquelas pessoas que estavam vivendo debaixo de um judaísmo, de legalismo. Homens que acrescentavam à lei do Senhor muitas coisas. Então, essas pessoas estão vivendo uma religiosidade, vamos dizer assim, entre aspas aí, uma religiosidade farisaica, legalista, pesada, dura, um Deus distante, um Deus longe, um Deus que só sabe julgar e punir, um Deus que todo o tempo está irado. E o Senhor Jesus traz essa verdade. Não é assim, não é verdade, porque lá em João no capítulo 14, o Senhor Jesus diz: Filipe, vocês estão dizendo, mostra-nos o Pai, mas Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, vocês estão me vendo, eu estou revelando o Pai a vocês. E o Pai? O Pai é misericordioso, é cheio de graça. O Pai está próximo. E o Pai não está distante, dizendo, fiquem aí onde vocês estão. Pelo contrário, esse Deus está dizendo, venham, vinde a mim. A porta está aberta. A porta da graça e da misericórdia e do amor de Deus estão abertas para vocês. Essa é a revelação do Filho. E é por isso que ele está dizendo, o Filho revela o Pai a quem Ele quiser. E quem é esta revelação, irmãos? É a revelação de um Deus amoroso, misericordioso, cheio de graça e de verdade. E então nós podemos cantar como salmista, Senhor, grandes são as suas misericórdias, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o Deus, irmãos. É o nosso Deus, é o Deus da Escritura. É verdade, é um Deus que não se contenta com o pecado. É verdade, é um Deus que, porque Ele é justo, Ele punirá o pecado. É verdade, é um Deus que, por não tolerar a falta de arrependimento, Ele vai lançar essas pessoas no inferno no dia do juízo. Tudo isso é verdade, mas Ele é também um Deus longânimo, compassivo, cheio de paciência. Um Deus que tolera, que suporta e que chama, e espera o seu arrependimento. Meu irmão, minha irmã, qual foi a última vez que você chegou diante de Deus e disse, Senhor, eu me arrependo? Nós não chegamos diante de Deus muitas vezes e dizemos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas qual foi a última vez que de verdade, e não é palavra solta não, mas é de verdade, o seu coração estava tão quebrantado e contrito, que você chegou diante de Deus e disse, Senhor, eu tenho pecado contra os céus e contra ti. Pequei, contra ti somente pequei. Eis aqui o meu coração, estou arrependido de verdade. Deus, irmãos, Ele se agrada daqueles que se achegam a Ele pelo arrependimento. E nós podemos confiar nisso porque, conforme diz o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versos 17 e 18, ele diz assim, olha, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele quem? Jesus Cristo. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando tentado, é poderoso para socorrer também os que são tentados. Palavra difícil, propiciação, não é? Às vezes essa palavra passa batido, mas irmãos, a verdade é que essa palavrinha, propiciação, que está aqui, está em 1 João no capítulo 2, isso aqui é o coração do Evangelho. Propiciação. Jesus aplacou a ira de Deus contra os nossos pecados. Deus, como um trem com milhares e milhares de toneladas, vinha com tudo para passar por cima da gente, porque nós merecíamos isso por causa dos nossos pecados, e Jesus, por causa da sua vida e da sua morte perfeita, Ele freou esse trem de carga, impediu com que a ira passasse sobre nós, porque na verdade a ira passou sobre Ele na cruz. Isso é propiciação.
Então nós jamais, nunca enfrentaremos, nós nunca sentiremos uma gota da ira de Deus sobre nós. Vocês sabiam disso? Você já parou para pensar sobre isso, irmão? Irmã? Que você não vai sentir nunca, se você é um eleito de Deus, foi chamado, restaurado, regenerado por Cristo, você nunca, por toda a eternidade, vai sentir o que é uma gotinha do que é a ira de Deus contra os pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor Jesus não experimentou uma gota não, Ele experimentou o cálice da ira de Deus, Ele bebeu o cálice completo. Lembra quando Jesus está no Getsêmani? Suando gotas de sangue? Qual a oração de Jesus? Quem lembra? Isso. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice, irmãos, não era a cruz, não era a coroa de espinhos furando a sua cabeça. O cálice não era os cravos perfurando as suas mãos, e muito menos aqueles açoites com osso na ponta que rasgaram as suas costas, a ponto de mostrar a sua costela. Não era esse o cálice. O cálice que Jesus está orando aqui é o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados, o qual Ele precisou beber por completo na cruz. E você, por causa disso, por causa dessa obra, não vai experimentar nem sequer uma gotinha pequena do cálice da ira de Deus. Que coisa incrível! E é por isso que Ele está dizendo, venham a mim. Esse chamado, eu tenho autoridade para dar a vocês. O chamado da salvação, o chamado da transformação. Vocês estão cansados, vocês estão tristes, vocês estão pesados neste mundo. Venham a Jesus, sejam transformados pelo Senhor Jesus Cristo, entreguem a sua vida a Ele e recebam a salvação de graça, porque foi de graça para você e para mim, mas não foi de graça para Ele. O que custou a salvação para o Senhor Jesus, irmãos? Custou tudo. Custou tudo. A nossa salvação, conforme disse Agostinho, custou um Deus crucificado. Você consegue imaginar o que é isso? Se Deus, e isso é tão incrível, e é coisa que nós não conseguimos alcançar. Meus irmãos, se Deus quisesse salvar um, de toda a humanidade, desde antes da fundação do mundo até a consumação de todas as coisas. Se Deus quisesse e fosse salvar uma pessoa, Jesus precisaria passar pelo que Ele passou. Ele precisaria pagar o preço. Mas Ele não salvou graças a Deus. Ele salvou milhões, milhares de milhares, povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, aos quais ouviram esse chamado, vinde a mim. Eles entenderam a voz do seu pastor. Opa, o meu pastor está me chamando. O meu Deus, o meu Senhor, onde Ele está? Eu preciso ir até Ele. Eu vou até Ele, onde Ele está? Não, Ele não está escondido, Ele está revelado nas Sagradas Escrituras. Vinde a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomem o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Abandonem esses pecados, abandonem esse fardo da ansiedade, abandonem esse fardo da angústia, esse peso, todo o que você carrega, e venha para mim, para ser salvo e carregar fardo leve do Senhor. Por isso que também, irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 22, olha o que ele diz, coisa incrível isso aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos em plena certeza de fé. Vinde a mim e venham e aproxime-se com intrepidez. Sabe o que é isso, irmãos? Você vai de todo o coração. Sabe Moisés, lá na sarça, em Êxodo capítulo 3? Lembram-se de Moisés? Quando ele olha o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, na sarça queimando, ele se aproxima e Deus diz, venha Moisés, mas cuidado, tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar que você está é terra santa. Venham, irmãos, venham com intrepidez. A sarça está queimando, o Senhor Jesus está chamando. Venham, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Mas venham. Ah, mas eu não posso vir agora. Eu tenho que resolver tantas coisas na minha vida. Eu preciso me arrepender de tantos pecados, né? Eu ainda preciso acertar minha vida com tantas pessoas. Você não entendeu o chamado. Jesus está dizendo para você: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Venha do jeito que você está, com a sua vida toda quebrada, com a sua vida do jeito que está, com problema, com dificuldade, com pecado. Venha! Porque é isso mesmo que o Senhor Jesus vai fazer por você. Ele vai curar as suas feridas e sarar você. Ele vem para perdoar os seus pecados. Ele vem para transformar a sua vida. Você não tem que resolver nada. Ou resolve depois o que você tem que resolver. Você tem que vir agora para Jesus. Pode ser a última vez que o Senhor está te chamando. Sabiam disso? Nós somos tão orgulhosos e tão arrogantes que nós ouvimos o chamado do Evangelho e nós dizemos assim: depois eu vou. Que depois? Você sabe se você tem mais um segundo de vida? Olha a nossa arrogância. O Senhor Jesus disse: você pode, com toda a sua preocupação, com toda essa sociedade, você pode acrescentar um côvado à sua estatura. Ora, é agora, o chamado é presente, é urgente. Vinde a mim, vá até Cristo. E talvez você possa dizer assim: ah, mas eu sou crente há tanto tempo, eu já fui ao Senhor há 20 anos atrás. Pois é, você foi há 20 anos, né? E nunca mais voltou. O Senhor está te esperando. Porque nós temos que ir a Cristo, irmãos, não é uma vez há 20 anos atrás, não. Nós temos que vir a Cristo todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos e dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus para abençoar o nosso dia, nós temos que ir a Cristo. Todos os dias. Nós temos que orar como Jeremias: Senhor, nós não fomos consumidos por causa da sua misericórdia. Senhor, estou aqui cheio de pecado, é verdade, cheio de erros, cheio de dificuldades. Eu sou uma pessoa complicada, mas o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Senhor, me ensina a ser uma pessoa melhor, ensina-me a ser uma pessoa diferente. Senhor, aquele pecado que eu me arrependi, eu continuo cometendo ele. Me ajuda a me livrar desse pecado, Senhor. Não desista de Deus, irmãos. E parece estranho falar isso, não é? Não desista de Deus. Coisa esquisita. Mas você se lembra da história de Jacó em Peniel? Como que Jacó lutou com Deus e venceu? Quem estava lutando ali, irmãos? A palavra de Deus usa o termo anjo ali, letra maiúscula. Era o anjo do Senhor. Era uma aparição ali, vamos dizer assim, uma teofania, uma cristofania. Era o próprio Senhor que estava ali. E Jacó prevaleceu e falou: olha, eu não deixo você ir, sem que antes você me abençoe. Ele estava lutando com Deus, mas principalmente, irmãos, ele estava lutando contra ele mesmo. Vocês sabiam que nós desistimos fácil de Deus? Repara na nossa oração. 5, 10, 15 minutos, nós já estamos cansados e queremos fazer os nossos afazeres. Sim ou não? Ou será que é só comigo que acontece isso? Dá 10 minutos de oração, eu já estou doido para resolver as minhas coisas. Eu preciso resolver muitas coisas. Senhor, eu tenho muitas atividades. Eu sou um homem, uma mulher com muitos compromissos. Nós desistimos fácil de Deus, irmãos. Porque nós achamos que os nossos compromissos e as nossas responsabilidades são mais importantes do que nós estarmos na presença de Deus. E nós desistimos de Deus, mas o chamado continua: vinde a mim.
Vinde a mim os cansados. Por isso que você às vezes está tão cansado, sabia? Porque você desistiu fácil de Deus. E você está cansado. E você está sobrecarregado. Mas Deus está lá. O Senhor está lá. O chamado está ali. Continua. Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Concluindo, irmãos, essa palavra, nós podemos ir com ousadia, conforme diz o escritor de Hebreus, com intrepidez, com coragem, de todo o nosso coração, nós podemos ir e devemos ir. Vá ao Senhor. Vá a Cristo. Deixe esses seus fardos pesados aí que não servem para nada. Para absolutamente nada. Você está carregando peso demais. Sua vida está pesada. Sua vida está triste. Você parece que está vivendo, está se arrastando. Sabe por quê? Porque você não foi definitivamente a Cristo. Largue os seus fardos pesados, as suas preocupações, os seus medos, a sua ansiedade e vá ao Senhor, que tem cura para as nossas almas. Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vejam, não é um homem que está chamando, um mero homem. Aquele que chama é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Aquele que a Escritura diz que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que a Escritura diz que o seu trono está estabelecido eternamente para sempre. Que tem o governo do mundo na palma das suas mãos. Vá a Cristo hoje mesmo, agora mesmo. Minha mãe já dizia um ditado: não deixe para depois o que você pode fazer hoje, não é assim? Irmãos, vá a Cristo agora. Deixe os seus pecados, deixe as suas preocupações, as suas responsabilidades e os seus problemas e entregue tudo ao Senhor. Olha, essa palavra é verdadeira e eu creio nela. E eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso de todo o coração, com intrepidez, tudo, esse peso, tudo isso vai sair de você. E você vai poder desfrutar de Deus, que é o melhor. Não é? O Senhor Jesus não é apenas um solucionador de problemas. O Senhor Jesus é uma pessoa e quer ter intimidade com você. E quer ter comunhão com você. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra. E que o Senhor a complete em nossos corações para a sua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.